Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre um poeta maldito. Como bom poeta maldito, ele foi bêbado, jogador e viciado em haxixe. Nunca ficou muito tempo no mesmo emprego, vivendo de bicos na imprensa, embora fosse um jornalista brilhante. Teve conflitos com a família, em especial com o pai adotivo. Casou cedo e sua esposa morreu jovem, de tuberculose, em situação de pobreza. Com a perda da mulher, passou a beber mais e faleceu aos 40 anos de idade, deixando uma obra que não foi plenamente reconhecida em seu país, mas que contou com a admiração de poetas franceses como Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé. Hoje ele é considerado um dos maiores poetas e ficcionistas norte-americanos e é respeitado como criador da novela policial e mestre do gênero gótico. Edgar Allan Poe foi poeta, editor e crítico literário, integrante do movimento romântico. Conhecido por suas histórias, que envolvem o mistério e o macabro, Poe foi o primeiro escritor norte-americano conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita, resultando em uma vida e carreira financeiramente difíceis. Ele nasceu como Edgar Poe, em Boston, Massachusetts, em 1809, falecendo 40 anos depois. Quando jovem, ficou órfão de mãe, que morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Poe foi acolhido por Frances Allan e o seu marido John Allan, de Richmond, Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Ele frequentou a Universidade da Virgínia por um semestre, passando a maior parte do tempo entre bebedeiras, jogatina e mulheres. Nesse período, teve uma séria discussão com seu pai adotivo e fugiu de casa para se alistar nas Forças Armadas, onde serviu durante 2 anos antes de ser dispensado. Depois de falhar como cadete em West Point, deixou a família adotiva. Sua carreira começou com a publicação de uma coleção anônima de poemas, Tamerlão e Outros Poemas, de 1827. Posteriormente, Poe mudou seu foco para a prosa narrativa e passou os próximos anos trabalhando para revistas e jornais, tornando-se conhecido por seus contos e por seu próprio estilo de crítica literária. Seu trabalho o obrigou a se mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. Em Baltimore, casou-se com Virginia Clemm, sua prima, de apenas 13 anos de idade. Em 1845, Poe publicou seu poema O Corvo, que foi um sucesso imediato. Sua esposa morreu de tuberculose 2 anos após a publicação do poema, fato que inspirou grande parte de sua obra literária. Poe planejou a criação de seu próprio jornal, The Pen, posteriormente renomeado como The Stylus. Porém, em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, morreu antes que o projeto se concretizasse. A causa de sua morte é desconhecida e foi por diversas vezes atribuída ao álcool, congestão cerebral, drogas, doenças cardiovasculares, suicídio, tuberculose e outras causas possíveis. Poe e suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo, sobretudo a poesia simbolista francesa, e seu trabalho
inspirou adaptações para as histórias em quadrinhos, teatro, cinema e televisão. Ele não foi apenas um poeta notável, mas também um pensador da poesia, e suas ideias influenciaram profundamente a estética do simbolismo e as vanguardas do século XX. Edgar Poe escreveu ensaios importantes sobre a arte poética, como A Filosofia da Composição, Análise Racional do Verso e O Princípio Poético, reunidos neste livro. Edgar Poe, Poemas e Ensaios. Análise Racional do Verso trata, sobretudo, dos tipos de métrica encontrados na versificação inglesa. A Filosofia da Composição é um texto em que Poe aborda o processo de composição do poema O Corvo. E o Princípio Poético é um ensaio geral sobre poesia. No Princípio Poético, nosso mórbido amigo divide o universo da mente em 3 categorias: o intelecto puro, o gosto e o senso moral. O intelecto puro refere-se à busca da verdade, como ocorre na ciência, na religião e na filosofia. O senso moral busca os conceitos, valores e normas de conduta éticas para a vida em sociedade. Já o gosto diz respeito à apreciação da beleza. Segundo Poe, a arte não se relaciona com a moral nem com a verdade, mas apenas com o belo. Ela é um fato estético, uma elaboração formal, o que recorda aquilo que vimos em outras aulas sobre o conceito de função poética do linguista russo Roman Jakobson. Segundo o poeta norte-americano, poesia é a criação rítmica da beleza. Este conceito é importante e merece uma discussão mais detalhada. O que significa a palavra criação? Conforme Poe, a imaginação humana é combinatória. Isto significa que ninguém pode criar algo a partir do nada, mas a partir de um repertório. O poeta utiliza um idioma, um gênero, como soneto, elegia, técnicas de versificação, figuras de linguagem, ritmos, imagens e outros recursos, assimilados de suas leituras e vivências. E é da combinação pessoal e original desses elementos que o poeta poderá criar o seu estilo. A mais alta ordem do intelecto imaginativo é sempre matemática, escreveu Poe, para quem não é o impulso ou inspiração que levam o poeta a criar algo original, e sim um modo racional como ele combina diferentes elementos estéticos. Bom, vamos voltar à frase criação rítmica da beleza. Se criação diz respeito à capacidade combinatória da mente, rítmica é um termo que traz consigo a ideia de música. Segundo Poe, o texto poético deveria ser vago, sugestivo, fluido, como um sonho, e essas qualidades ficam mais evidentes no poema que privilegia a música das palavras. A melodia verbal é sustentada pela escolha criteriosa das palavras, conforme a sua sonoridade e estranheza, o que recorda outro conceito, este de Mallarmé, sobre o poder encantatório das palavras. No princípio poético, Poe resume a questão do seguinte modo: a vagueza da emoção suscitada por uma melodia que deve ser indefinida e nunca muito fortemente sugestiva, é precisamente o que devemos buscar em poesia.
Essa concepção de poesia irá influenciar profundamente o simbolismo. E podemos recordar aqui a conhecida frase de Paul Verlaine: a música antes de todas as coisas. Bom, já vimos o que significam os termos criação e rítmica. Vamos agora tentar definir o que é beleza na visão de Paul. Ele foi um expoente da geração romântica, assim como Byron, Shelley, Keats na Inglaterra. Logo, não estava preocupado em fazer a descrição precisa e objetiva de objetos e paisagens. A beleza, para os românticos, estava relacionada às sensações, experiências e também ao imaginário, a construções mentais ou figuras idealizadas. Nos poemas de Paul, o belo está associado àquilo que é vago, etéreo, místico, estranho e quase sempre tem um caráter melancólico, até mórbido. Trata-se de uma beleza construída de acordo com o imaginário e a sensibilidade do autor. A morte ocupa sempre o papel principal em seus contos e poemas, por suscitar uma emoção mais profunda. E o autor chegou a afirmar que a morte de uma bela mulher é, inegavelmente, o assunto mais poético do mundo. Quem já leu os contos de Paul, aliás, deve ter notado que suas heroínas são magras, lívidas, doentes e, não raro, costumam morrer no terceiro parágrafo do texto. Muito bem. Vamos ler agora o poema Annabel Lee, de Edgar Allan Poe, na tradução de Fernando Pessoa. Annabel Lee. Foi há muitos e muitos anos já, num reino de ao pé do mar. Como sabei todos, vivia lá aquela que eu soube amar. E vivia sem outro pensamento que amar-me e eu a adorar. Eu era criança e ela era criança, neste reino ao pé do mar. Mas o nosso amor era mais que o amor, o meu e o dela a amar. Um amor que os anjos do céu vieram a ambos nós invejar. E foi esta a razão porque, há muitos anos, neste reino ao pé do mar, um vento saiu de uma nuvem, gelando a linda que eu soube amar. E o seu parente fidalgo veio, de longe, a me atirar, para a fechar no sepulcro, neste reino ao pé do mar. E os anjos, menos felizes no céu, ainda a nos invejar. Sim, foi essa a razão, como sabem todos, neste reino ao pé do mar, que o vento saiu da nuvem de noite, gelando e matando a que eu soube amar. Mas o nosso amor era mais que o amor, de muitos mais velhos a amar, de muitos de mais meditar, e nem os anjos do céu lá em cima, nem os demônios debaixo do mar, poderão separar minha alma da linda que eu soube amar. Porque os luares tristonhos só me trazem sonhos da linda que eu soube amar. E as estrelas nos ares só me lembram olhares da linda que eu soube amar. E assim estou deitado toda a noite ao lado do meu anjo, meu sonho e meu fado, no sepulcro ao pé do mar, ao pé do murmúrio do mar. Este é um poema dividido em estrofes de 6 versos, com métrica de 7 a 11 sílabas e rimas divididas na sequência AB, com um ritmo binário que representa, de maneira icônica, juntamente com as rimas, o próprio movimento das ondas do mar. Este poema realiza a estética simbolista, com o seu apelo à música, à vagueza, à fluidez,
as imagens oníricas, a todo esse caráter quase abstrato do sonho. Muito bem. Para Poe, não existe beleza rara sem algo de estranho em suas proporções. Nisso, ele se opõe aos princípios da arte clássica, que buscava a harmonia e equilíbrio da forma. Assim, por exemplo, em seus contos e novelas, ele destaca o tamanho ou formato incomum dos dentes de Berenice e dos olhos de Ligeia. Todos esses conceitos teóricos são trabalhados de maneira bastante rigorosa e imaginativa no poema, que é planejado de maneira quase matemática. Poesia é a construção precisa do impreciso, segundo Poe, ou seja, o conteúdo, embora vago e nebuloso, é articulado numa forma precisa e elaborada. Todos esses elementos que nós vimos, como a fluidez, a musicalidade, a estranheza, fazem parte de um plano do escritor. O poeta deseja alcançar determinado efeito estético, quer causar excitação no leitor. E para isso ele planeja, passo a passo, como construir o poema. Sobre isso, voltaremos a conversar na próxima aula, quando analisaremos o poema O Corvo, de Poe. Grato a todos pela presença e até lá!